Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só pode ser explicado pela misericórdia e pelo poder do nosso Deus. Não são palavras minhas que vão convencer ninguém, mas a obra que o Senhor fez na minha vida, uma obra que os médicos chamaram de impossível, que os exames confirmaram como incurável, mas que pela fé e pela oração dos servos de Deus, se tornou um milagre vivo. Este relato não é para engrandecer homem algum, mas para que todos saibam que o Senhor ainda opera, ainda ouve, ainda cura, e que a congregação cristã no Brasil é um lugar onde a presença dele se manifesta com poder. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando eu ainda era um jovem cheio de sonhos, trabalhando como auxiliar administrativo e frequentando as reuniões com alegria. Nunca tinha tido problemas sérios de saúde, apenas aquelas gripes comuns, até que num domingo à tarde, depois de uma reunião de jovens, comecei a sentir um incômodo no nariz. Era como se algo estivesse obstruindo minha respiração, mas não dei muita importância. Pensava que fosse apenas um resfriado forte. Porém, nos dias seguintes, o quadro piorou. Meu nariz começou a sangrar sem parar. Não era aquele sangramento leve que a gente estanca com um lenço, mas um jorro constante, vermelho escuro, que não cessava nem com compressas de gelo. Minha mãe, assustada, me levou ao pronto-socorro, onde os médicos tentaram estancar, mas sem sucesso. Eles disseram que poderia ser uma infecção sinusal grave e me receitaram antibióticos. Passaram-se 2 semanas, e o sangramento não melhorava. Pelo contrário, começou a vir acompanhado de uma dor intensa nos seios da face, como se alguém estivesse cravando agulhas por dentro do meu rosto. Às vezes a dor era tão forte que eu me encolhia na cama, suando frio, sem conseguir nem mesmo rezar. Minha família, preocupada, me levou a um otorrinolaringologista particular, que após examinar-me, ficou sério. Ele pediu uma tomografia computadorizada dos seios da face e um exame de sangue específico. Quando os resultados chegaram, o médico me chamou em sua sala, fechou a porta e disse com voz grave: Lucas, você tem uma doença chamada granulomatose com poliangite, antes conhecida como granulomatose de Wegener. É uma doença autoimune rara, em que o seu próprio sistema de defesa ataca os vasos sanguíneos, principalmente nos rins, pulmões e vias respiratórias. No seu caso, está afetando gravemente os seios nasais e pode se espalhar. Eu não entendia direito o que aquilo significava, mas o rosto do médico falava por si. Minha mãe, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força, e eu vi lágrimas em seus olhos. O médico continuou: é uma doença crônica sem cura conhecida. O tratamento é à base de corticoides em altas doses e quimioterapia para conter a progressão. Mesmo assim, pode haver recaídas e os efeitos colaterais são fortes. Queda de cabelo, fraqueza extrema, risco de infecções. E se não for controlada, pode levar à insuficiência renal e até à morte. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um martelo. Morte? Quimioterapia? Eu tinha apenas 21 anos, uma vida inteira pela frente, e de repente tudo parecia desabar. Saí do consultório em choque. Minha mãe chorava baixo e meu pai, que nos esperava no carro, percebeu logo que algo estava muito errado. Quando contei a eles, meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, apenas abaixou a cabeça e disse: vamos orar. Aquela noite em casa, depois do jantar, minha família se reuniu no quarto, e meu pai, com a voz embargada, começou a clamar a Deus. Eu me lembro de cada palavra: Senhor, o Senhor conhece o coração do meu filho. Ele é jovem, tem uma vida pela frente, e nós o entregamos nas tuas mãos. Se é da tua vontade, cura-o, Senhor. Mas se não for, dá-nos força para passar por isso. Não deixe que ele sofra além do que pode suportar. Minha mãe e minha irmã choravam, e eu, que sempre fui forte na fé, sentia um vazio no peito. Pela primeira vez, tive medo. Não da doença em si, mas de não ver mais a obra de Deus na minha vida, de não poder mais louvar, de não poder mais servir. Nos dias seguintes, comecei o tratamento. Os corticoides me deixavam inchado, com o rosto arredondado como uma lua, e a quimioterapia era pior ainda. As veias do meu braço ficavam roxas e doloridas depois das sessões, e eu passava dias inteiros deitado, sem forças nem para levantar. O pior eram as noites. A dor nos seios nasais era insuportável, como se meu rosto estivesse pegando fogo por dentro. Às vezes o sangramento voltava, e eu acordava com o travesseiro ensopado de sangue. Minha mãe dormia no meu quarto, pronta para me ajudar, e eu a via, à luz fraca do abajur, rezando em silêncio, com as mãos postas. Uma vez perguntei a ela: mãe, por que isso está acontecendo comigo? Ela me olhou com olhos cheios de lágrimas e disse: filho, não sei. Mas sei que Deus não nos abandonou. Ele está no controle mesmo quando não entendemos. Enquanto isso, na congregação, os irmãos também oravam por mim.
O irmão que presidia as reuniões sempre pedia aos servos que intercedessem, e muitas vezes, depois do culto, alguns irmãos mais velhos vinham até mim, colocavam a mão na minha cabeça e oravam com uma fé que me fortalecia. Um deles, o irmão Antônio, um homem simples, mas de uma fé inabalável, certo dia me disse: Lucas, não desanime. Deus já tem a vitória preparada para você. Só não sabemos ainda como ele vai fazer. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Mas os meses passaram, e a doença não melhorava. Pelo contrário, os exames mostravam que a inflamação estava se espalhando. Os médicos falavam em aumentar a dose da quimioterapia, e eu, cada vez mais fraco, começava a perder a esperança. Uma tarde, depois de mais uma sessão de tratamento, senti um desespero tão grande que me trancei no meu quarto e chorei como nunca. Gritei para Deus: Senhor, até quando? O Senhor não vê que eu não aguento mais? Se é para eu morrer, leva-me logo porque não quero sofrer assim. Foi um momento de fraqueza, de revolta, mas Deus, em sua bondade, não me abandonou. Naquela mesma noite, tive um sonho. Sonhei que estava numa reunião na congregação, e de repente, o irmão que presidia se virou para mim e disse: Lucas, levante-se. Eu me levantei, e ele colocou as mãos na minha cabeça e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas uma oração simples, cheia de autoridade: Senhor Jesus, cura este jovem. Livra-o deste mal, em nome do teu sangue. E então, no sonho, senti algo como um calor intenso percorrer meu corpo, começando pela cabeça e descendo até os pés. Quando acordei, ainda sentia aquele calor, como se uma mão invisível tivesse me tocado. Contei o sonho para minha mãe no café da manhã, e ela, com os olhos brilhando, disse: Isso é um sinal, filho. Deus está te mostrando que ele vai te curar. Mas eu, ainda desanimado, respondi: Mãe, foi só um sonho. Os médicos dizem que não tem cura. Ela, porém, insistiu: Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. Naquela semana, a dor no rosto estava pior do que nunca. Eu mal conseguia comer, e o sangramento tinha voltado com força. Na sexta-feira minha mãe me levou à reunião de oração, mesmo eu dizendo que não tinha forças para ir. Vamos, filho. Deus está te esperando lá, ela disse. Chegamos à congregação, e mal consegui sentar no banco. A dor era tão intensa que eu me encostei na parede, fechando os olhos, tentando me concentrar nas palavras do hino que estava sendo cantado. Mas foi difícil. A cada minuto, parecia que meu rosto ia explodir. Quando chegou a hora das orações, o irmão que presidia pediu que todos se ajoelhassem. Eu, com dificuldade, me ajoelhei também, apoiando as mãos no banco à minha frente. De repente, senti uma mão no meu ombro. Era o irmão Antônio. Ele se ajoelhou ao meu lado e começou a orar em voz baixa, mas com uma convicção que me fez abrir os olhos. Senhor Jesus, ele disse, tu conheces a dor deste jovem. Tu sabes o que ele está passando. Mas nós te pedimos, em nome do teu sangue derramado na cruz, que o livres deste mal. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Cura-o, Senhor. Agora. Enquanto ele orava, senti novamente aquele calor do sonho, como se uma corrente elétrica estivesse passando pelo meu corpo. E então, algo incrível aconteceu. A dor começou a diminuir. Não aos poucos, mas de repente, como se alguém tivesse desligado o interruptor. Assustei-me. Levei a mão ao rosto, e não havia mais dor. O sangramento havia parado. Fiquei tão emocionado que comecei a chorar não de dor, mas de alívio. O irmão Antônio, percebendo, continuou orando, e os outros irmãos ao redor também se juntaram. Quando a reunião terminou, eu ainda estava ajoelhado sem palavras. O irmão que presidia se aproximou e perguntou: Como você está, Lucas? Eu respondi com a voz trêmula: A dor foi embora. Não sinto mais nada. Ele sorriu e disse: Glória a Deus. Isso é obra dele. Nos dias seguintes, a melhora foi evidente. O sangramento não voltou, a dor não apareceu mais, e eu comecei a recuperar as forças. Os médicos, quando fiz os exames de rotina, ficaram atônitos. A inflamação nos seios nasais havia desaparecido, os marcadores da doença no sangue estavam normais. Eles não conseguiram explicar. Disseram que era uma remissão espontânea, algo extremamente raro. Mas eu e minha família sabíamos a verdade, havia sido um milagre. Um milagre que aconteceu não por mérito meu, mas pela fé dos servos de Deus que oraram por mim, pela misericórdia do Senhor que ouviu nossos clamores. Hoje, 2 anos depois, estou completamente curado. Não tomo mais nenhum medicamento, não tenho nenhuma sequela, e os médicos, depois de vários exames, deram alta. Mas o mais importante não é a cura física, e sim o que Deus fez no meu coração. Aquela prova me ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, quando os médicos não têm mais respostas, quando a dor parece insuportável, Deus está no controle. Ele não nos abandona.
Às vezes a resposta não vem do jeito que esperamos, às vezes demora, mas Ele ouve. Ele age. Quero agradecer, primeiro, a Deus por sua bondade e por sua fidelidade. Agradecer aos irmãos da congregação, que não desistiram de orar por mim, mesmo quando eu mesmo já tinha perdido a esperança. Agradecer à minha família, que esteve ao meu lado em cada momento, me sustentando com suas orações e seu amor. E quero dizer a todos que estão passando por provas difíceis, não desanimem. Deus tem um tempo para tudo. Ele conhece a sua dor, Ele vê as suas lágrimas, e Ele vai te sustentar. Talvez não da maneira que você imagina, mas da maneira certa, no tempo certo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela doença foi um vale escuro, mas também foi ali que aprendi a confiar de verdade no Senhor. Foi ali que vi a mão dele agindo de forma sobrenatural. E por isso, com o coração cheio de gratidão, posso dizer: a Deus toda a glória, agora e para sempre. Amém.